Olá, sejam bem-vindos a 7 Semanas no Apocalipse, um curso de teologia bíblica onde você terá a oportunidade de compreender, com base numa exegese acurada, numa hermenêutica bem sólida, compreender o significado, o sentido e a aplicação de um livro que tem sido muito mal interpretado por aí, que é o livro de Apocalipse. Eu sou o pastor Alexandre Oliveira e gostaria de convidar você agora, juntamente comigo, a ter uma pequena experiência do que é o nosso curso. E para isso hoje iremos trabalhar um texto muito importante de Apocalipse, que é muito mal compreendido. Você já ouviu falar que as pessoas às vezes criticam quem tem tatuagem, falando que tatuar-se é ter a marca da besta? Ou algumas pessoas ainda dizendo que a marca da besta é um chip, aquele código, né, de barras e daí para frente. Tem muita gente que está com medo das questões aí que o mundo está evoluindo na tecnologia de implantações de chips no ser humano e tantas as outras bobeiras que envolvem por aí que não tem nenhum sentido. Eu queria chamar você para ler comigo alguns textos bem rapidamente. E nos próximos minutos eu quero dar uma pincelada com você no real significado de algumas coisas. Apocalipse capítulo 13, onde vou falar com você sobre o que é o significado da besta, o significado da marca da besta, 666. O que significa isso? E esse significado de marcar a fronte, né, a testa e a mão, no caso, o pulso, a mão, coisa assim. Qual o significado disso? Vamos aqui, vou compartilhar com você um texto. E vamos lá, Apocalipse capítulo 13. João, relatando de uma forma, com toda aquela simbologia que envolve a linguagem de Apocalipse, quem fizer esse curso vai entender que simbologia é essa e por que ele usou isso e o que isso significa de forma bem prática e didática. João fala que ele viu emergir ou subir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas e tudo mais. E traça toda essa figura, né, de uma besta, um animal, mas que não é um animal de verdade. Isso aqui é uma simbologia. Lembre-se, Apocalipse trabalha com símbolos, mas os símbolos não são o mais importante, né, na história. Aquilo tem um significado, mas nem tudo, preste bem atenção, são os detalhes que importam, mas o sentido geral. E as pessoas às vezes ficam presas em querer saber que o chifre quer dizer o quê, 7 cabeças mais o quê. Calma, não é esse o sentido. Olha comigo o que está acontecendo aí. Quem é semelhante à besta? Versículo 4. Ele diz que adoram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adora a besta dizendo: quem é semelhante? Quem pode lutar contra ela? E uma coisa interessante aí que você vai ver. Tem alguns sentidos que as pessoas misturam demais. Então qual o sentido de tudo isso? Preste atenção agora num versículo muito interessante. Vamos descendo lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Olha bem, também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu, sobre a terra, diante de todas as pessoas. Estou usando a versão Nova Almeida atualizada, a NAA, da Sociedade Bíblica do Brasil. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos quais que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida a espada e sobreviveu. Apocalipse tem 3 figuras interessantes: o dragão, a besta, o falso profeta. Gravem bem isso aí, são 3 coisas. Olha o versículo de número 16. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e escravos, façam que lhes seja dada uma certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, diz João. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois o número do ser humano é número do ser humano. Gravem essa expressão, é número do ser humano. Esse número é 666, ou como nós dizemos aí, 666. O que quer dizer isso?
Se você pegar o material que eu estarei disponibilizando exclusivamente para aqueles que fizerem este curso, eu tenho aqui uma pincelada, você vai ver no curso 7 Semanas de Apocalipse, uma coisa interessante. Este texto é clássico. A segunda besta faz com que todos recebam uma marca na mão direita ou na testa, sem o qual não podem comprar nem vender. Essa marca está ligada ao nome da besta, o número é 666. Aqui aparecem 3 ênfases. Primeiro, uma universalidade aparente do sistema, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. É uma coisa universal. Ninguém, por si mesmo, escapa à pressão cultural, econômica e política. Isso diz a realidade do nosso mundo. Mão e testa como símbolos da ideia de prática e mente. Aquilo que a pessoa faz, mão, e aquilo que governa a sua consciência, testa. E o número 666 como número de homem? É a plenitude da imperfeição, uma paródia da plenitude divina. Lembra do número 777, quer dizer a perfeição divina, a totalidade? É que são questões simbólicas, é Apocalipse. É a expressão máxima do projeto humano que quer ser Deus e nunca chega lá. Agora, por que 666, número de homem? Primeiramente, voltemos lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. A Bíblia nos diz que Deus criou o ser humano no 6º dia. E o ser humano caiu. O ser humano é imperfeito, o ser humano caiu, e o ser humano sempre tenta afrontar o Criador. E a imagem da besta, a imagem maligna de tudo isso, porque o diabo, o ser que existe realmente, ele tenta atingir Deus, mas ele não pode. Quem que ele atinge? O ser humano falho, caído, imperfeito. E aí João coloca nessa simbologia a qual Jesus revela toda essa linguagem para ele, mostrando nada mais, nada menos que a marca da besta significa esta adesão do ser humano que é falho, caído, imperfeito, a todo este sistema que ele cria juntamente com o maligno para tentar atingir, né, a Deus, e não pode, acaba usando o ser humano e de forma que ele tenta manifestar toda essa imperfeição. A marca não é algo literal, a marca da besta é uma simbologia que explica o aspecto caído do homem, toda a sua imperfeição, perversidade, e o inimigo ataca com isso para tentar manipular nesse sistema caído. E quando falamos de mundo, não estamos falando de natureza, não estamos falando de pessoas em si, estamos falando de mundo no sistema, esse sistema que o tempo todo tenta usurpar Deus na vida do homem. Ou seja, essa idolatria que existe de uma forma geral, o poder, né, em vários aspectos ideológicos, políticos, religiosos especialmente, que tentam de certa forma mascarar a realidade, afastando o homem de Deus. E por que fala desta marca então? Ora, porque as pessoas que se aderem a esse sistema, pessoas que não têm Cristo no coração, elas maquinam o mal constantemente. Por isso tem a marca da besta. E tudo que elas fazem, e aí fala comprar, vender, pequenos, grandes, ricos, pobres, é envolvido nesse sistema perverso e caído. E não está falando de uma marca que vai acontecer no fim do mundo, mas está falando de algo que acontece durante toda a história da humanidade, entre que sempre o homem, usado pelo maligno, aderindo ao mal, tenta atacar aquilo que é divino, tenta sujar, manchar, destruir. E é claro, é uma luta perdida, porque ninguém pode contra o Criador. Então, essa pincelada das 7 semanas, eu quero deixar claro para você, não tem nada de chip aí, não fala de tecnologia, nada disso. Não fala de nações aí poderosas aqui na Terra que estão implantando chip, nada disso. Não fala de código de barras, tá certo? Não tem nada disso. O que está dizendo é que na decorrer da história da humanidade, as pessoas sem Cristo se aderem a um sistema ideológico, cultural, político, social, econômico, religioso, totalmente imperfeito, perverso,
caído 666. Quer saber mais? Participe da série 7 Semanas no Apocalipse e tire toda essa mentira que criaram em torno desse livro e aprenda a verdade e única verdade que está somente em Cristo Jesus e seu reino, que é a chave para entendermos Apocalipse. Olhe bem, estou falando do último livro da Bíblia. Se você pegar esse texto e ler lá o Antigo Testamento, fazendo um paralelo, você vai ver em Daniel, você vai ver em Deuteronômio, você vai ver em Gênesis, essa perspectiva que eu falei aqui. Curioso? Não perca a nossa série. Participe, se inscreva ainda hoje. E fique sabendo de uma coisa maravilhosa. Quem está em Cristo jamais cai nessa ideologia, nessa artimanha, nessa marca bestial da besta. Tá certo? Em nome de Jesus. Até a próxima aula, para a honra e glória de Deus.